Tá. Israel, fecha a porta. Né? Então vamos lá. Então vamos só dar uma noção do lobo temporal medial, certo? Como a gente avalia o lobo temporal medial e qual é a importância para a correlação com a cirurgia do lobo temporal medial. Então sempre quando eu falo em lobo temporal medial, eu sempre vejo a superfície, duas superfícies eu procuro a uma primeira instância. Você pode ir pela superfície lateral, você pode ir pela superfície inferior, você pode ir pela superfície medial. Certo? Só revisando o que o Mussi tinha falado, giro, sempre quando eu vou para o temporal, eu sempre tenho na minha cabeça o quê? Giro, como que chama? Giro? Vai, Thiago, como chama? Giro do cíngulo, estreitamento do giro do cíngulo eu chamo de istmo do giro do cíngulo, certo? O istmo do giro do cíngulo e depois giro parahipocampal, certo? E a dobra do giro parahipocampal nós chamamos de uncus, certo? Mas como nós delimitamos o giro parahipocampal? Então, Thiago, vamos lá, sulco, parte posterior, parte anterior. Daqui para cima, istmo do giro do cíngulo. Do sulco calcarino para baixo, giro parahipocampal. Então, o giro parahipocampal, ele faz parte de quem? Do lobo temporal medial, certo? E o que nós, como nós avaliamos o giro parahipocampal? É só essa estrutura, o giro parahipocampal? Não. O giro parahipocampal, você nota, ele se projeta posteriormente. Então, sulco parieto-occipital, sulco calcarino. O sulco calcarino delimita tanto ele do istmo do giro do cíngulo, quanto de quem? Do lóbulo cuneiforme. Certo? Então, a projeção posterior do giro parahipocampal, nós chamamos de giro lingual. Certo? Então, sempre você tem que pensar o lobo temporal nas suas diversas faces, o lobo temporal medial nas suas diversas faces. Então, quando eu vejo o lobo temporal, eu tenho superfície inferior ou basal, superfície lateral, superfície medial e superfície superior do lobo temporal. Tá? Então, eu consigo ver o lobo temporal medial em várias superfícies. Então, pela superfície medial, eu sempre venho istmo do giro do cíngulo, giro parahipocampal e a dobra do giro parahipocampal nós chamamos de uncus. Sulco parieto-occipital, sulco calcarino, parte posterior, parte anterior, istmo do giro do cíngulo, giro parahipocampal, projeção posterior, giro lingual. Tá? Então, o que nós temos, como nós visualizamos o lobo temporal medial? Qual outra coisa importante aqui na região do temporal medial? É sempre o quê? O sulco colateral. Certo? Então, sempre quando nós baseamos, então, o sulco calcarino é importante no lobo temporal medial? É importante no lobo temporal medial. E o outro sulco importante, quem é? O sulco colateral. Certo? O sulco colateral ele vai dividir o quê? Para cima. Aí nós vamos ver pela superfície inferior, o sulco colateral ele é 100% contínuo. Então, é ele que vai determinar quem? A disposição dos giros na superfície inferior do lobo temporal. E aí nós vamos ver se nós temos giro fusiforme, se nós não temos giro fusiforme na superfície inferior do temporal. Isso quem determina é a disposição do sulco colateral. Nós temos 4 sulcos 100% contínuos: fissura silviana, sulco do caloso, sulco colateral e sulco parieto-occipital. Certo? Então a disposição dos giros depende do sulco colateral. E aí nós temos o quê? Nós temos o uncus aqui nessa peça. O que nós temos no uncus? Nós dividimos o uncus em quantas partes? Felipe? 3 partes. 3 partes. Então nós temos o quê? Parte anterior, o ápice do uncus e a parte posterior do uncus. Lembrando que a parte anterior ela é contínua. A parte posterior, nós vamos ver mais para frente, ela apresenta uma incisura. Certo? E é separada da parte anterior por um ápice. Certo? Nessa peça a gente pode ver o que também? Nós podemos ver um sulco nessa região. Ele é importante, esse sulco? Ele é importante em termos cirúrgicos. Ele divide 2 pequenos giros. Um giro aqui, outro giro aqui. Giro semilunar, giro ambiens. Então, a parte anterior do uncus, ela me fornece o quê? Como o Mussi falou anteriormente, ela se relaciona com quem? Com a amígdala. Externamente, ela apresenta o quê? 2 pequenos giros. Giro semilunar, giro ambiens, separado por um sulco, o sulco semialunar. Por que o sulco é importante? Nós vamos ver mais para frente que nesse sulco passa uma artéria, a artéria coroideia anterior. Certo?
Então, sempre quando você analisar, você está analisando aqui o lobo temporal medial pela superfície medial e na parte externa. E depois nós vamos nos aprofundando até cair no ventrículo, no corno inferior temporal do ventrículo lateral. Então, parte anterior, ápice, parte posterior do uncus. E aqui essas estruturas nós vamos ver mais para frente. Próximo. Superfície inferior. Como a gente sempre visualiza a superfície inferior? É sempre buscar quem? O sulco colateral. Sempre que você for avaliar a superfície inferior do lobo temporal, você busca quem? Sempre o sulco colateral. E a partir do sulco colateral, você passa a ver a disposição dos demais sulcos na superfície inferior do temporal. Por exemplo, aqui, teria o sulco o quê? Temporo-occipital. Giro temporo-occipital lateral, que é o giro temporal inferior. Giro temporal inferior está tanto na superfície lateral quanto na superfície inferior. Aí, sulco temporo-occipital, giro temporo-occipital medial e giro parahipocampal. Quando esse sulco, o sulco colateral, se une com o sulco temporo-occipital, aí ele forma o chamado giro fusiforme. Então, a disposição dos sulcos na superfície inferior depende da disposição do sulco colateral. Então, sulco colateral é importante por quê? Porque ele delimita aqui nessa peça lateralmente tanto a parte posterior quanto a parte anterior do giro parahipocampal. Quando o sulco parieto, quando o sulco colateral ele se une ao sulco temporo-occipital, a parte anterior do giro parahipocampal ela é limitada por quem? Pelo sulco rinal. Certo? Quando ele se dispõe, contornando todo o giro parahipocampal, o sulco colateral ele passa a ser tanto o limite lateral da parte posterior, quanto o limite lateral da parte anterior do giro parahipocampal. Certo? Então, projeção posterior do giro parahipocampal, que giro é esse aqui? Giro lingual. Certo? Limite superior do giro lingual, sulco calcaríneo. Limite inferior, sulco colateral. Tá? Então, o giro lingual está tanto na superfície medial quanto na superfície inferior do lobo temporal. E o que a gente nota aqui? Qual a importância do uncus nessa região, nessa visualização? O ápice do uncus ele se relaciona com quem? Com o terceiro nervo. Então, se você notar aqui, qual a importância? Sempre você procura aplicar a anatomia na prática microcirúrgica. O uncus ele representa o que para você na aplicação na prática microcirúrgica? Ele representa o quê? A parte anterior do uncus cobre a amígdala. A parte anterior do uncus, por ela cursa a artéria coroideia anterior. Pela parte anterior do uncus vai passar a artéria cerebral média. Certo? Então essas estruturas são extremamente importantes do ponto de vista cirúrgico. São como nós vamos identificar essas estruturas na prática cirúrgica. Aí nós temos o quê? O ápice do uncus ele está relacionado com quem? Com o terceiro nervo. Certo? O terceiro nervo ele está fixo em quem? No ápice do uncus. Uma das fixações aracnoideias do terceiro nervo é no ápice do uncus. Portanto, se você tracionar o ápice do uncus, você traciona o terceiro nervo. Então, o uncus, na sua parte anterior, se relaciona amígdala, coroideia anterior, cerebral média. O ápice se relaciona com o terceiro nervo. A parte posterior, nós vamos ver, se relaciona com a cabeça do hipocampo e a artéria cerebral posterior. Certo? Então, o que nós temos aqui? Terceiro nervo se relaciona com o ápice do uncus. Mas qual é um ponto importante aqui? Lembra que eu falei? Aqui, ó, vocês estão aqui, ó, vocês veem um V. Tá vendo aqui, ó? Esse V aqui é uma incisura. Essa incisura você dá o nome de incisura renal. E esse, para quem faz epilepsia, é um ponto extremamente importante. Por quê? Porque ela separa lateralmente o polo temporal e medialmente quem? A parte anterior do uncus. Então, sempre em cirurgia, você procura visualizar o quê? Essa incisura. Essa incisura é a incisura renal. Certo? Sabe que lateral a ela nós temos o polo temporal, medial a ela nós temos a parte anterior do uncus. Tá? Então, você vem do lobo temporal medial na superfície medial, até o momento nós temos quem? O giro parahipocampal, o uncus. Nós separamos eles pela sulco colateral, lateralmente,
nós separamos eles do polo temporal através da incisura rinal. Certo? Próximo. Então aqui a marcação para quê? O que nós vemos agora? Pela superfície inferior. Você está olhando pela superfície inferior. O que você analisa? O giro parahipocampal, ele vai cobrir quem? Vai cobrir o João. Quem que o giro parahipocampal cobre? Cobre o? Quem que ele vai cobrir? O hipocampo. Certo? Se o giro parahipocampal cobre o hipocampo, onde você iria aqui, que parte da superfície inferior você busca para entrar no ventrículo lateral? No corno inferior temporal do ventrículo lateral? O sulco colateral. Certo? Ou você abre lateralmente ao sulco colateral. É por isso que as descrições são quem? Giro fusiforme, giro temporo-occipital medial. Eles correspondem a quem? Ao corno inferior ou temporal do ventrículo lateral. Um dos assoalhos do corno inferior temporal que o Múcio já falou, quem é? O trígono, a eminência colateral. A eminência colateral é dada pelo sulco colateral. Então, o sulco colateral é um dos componentes do assoalho do corno inferior temporal do ventrículo lateral. Então, o sulco colateral, se você abrir no sulco colateral, você cai aonde? No corno inferior ou temporal do ventrículo lateral. Lembrando que todos os sulcos, eles apontam para quem? Para o ventrículo, com exceção dos sulcos da superfície medial do hemisfério cerebral. Certo? Então, o que nós temos que buscar aqui? O que é importante? O sulco colateral. Aí nós vamos buscar quem? Quem é o sulco colateral aqui? Você vai delimitar qual sulco desse aqui ele é contínuo. Provavelmente ele vem aqui e vai para cá. Ou ele vem para aqui, interrompe e vem para cá. Só que quando ele é interrompido aqui, ele sempre é contínuo, ele vem aqui, ó. Aí nós temos que procurar o sulco lateral de tal forma a determiná-lo de forma contínua. Aqui, se ele for para cá, o sulco colateral, que sulco que é esse aqui? Sulco rinal. Certo? Aqui nós temos a incisura rinal. Então, nós temos o que aqui? Você sempre procura abrir lateral ao giro parahipocampal. Certo? Aspirar o giro temporo-occipital medial, ou o giro fusiforme, que é a parte posterior do giro temporo-occipital medial. Certo? Só de sulco ali, lateralmente, é o occipito temporal, né? Aqui, ó. Esse Isso, aí. isso. Mas o colateral é aquele reto indo lá Pra cá. medialmente, né? Isso. Ali o renal e esse Aqui, aí é colateral. Isso. Só que o colateral, então, a gente teria que dar com 100% contínuo. Quando ele para aqui, pode ser aqui. Mas ele está contínuo. Está contínuo aqui, não. Então, mas ele para aqui, ó. Ele não vem para cá, ó. É que não está continuando com o renal. Então ele vem aqui como está continuando aqui. E aqui teria o sulco renal. Então a gente sempre tem que dar esse sulco, eu não posso interromper o sulco colateral. Ele é um sulco 100% contínuo. Então você nunca interrompe o colateral. E aí você faz o quê? Você tira o giro temporo-occipital medial, você expõe quem? O corno inferior ou temporal do ventrículo lateral. Se você tira o giro parahipocampal, você expõe quem? O hipocampo. Certo? Então o giro parahipocampal, ele recobre a superfície hipocampal. Certo? Parte posterior do úncus recobre quem? A cabeça do hipocampo. Tá? Então quem que nós vamos ter aqui? Próximo eu vou... Passa para mim, Paulo, por favor. Aí nós vemos o quê? A superfície superior do temporal. A superfície superior do temporal, ela é passível de entrar na superfície medial? Você consegue adentrar a superfície medial pela superfície superior? Consegue. O que nós temos na superfície superior? Nós temos o plano temporal e o plano polar. Qual é a divisão? O giro de Recho, certo? Giro temporal transverso longo anterior, médio e posterior. Você vai ter de 1 a 3 giros temporais transversos longos. Parte anterior, plano polar. Parte posterior, plano temporal. Só que nós vamos ter aqui uma coisa que se chama o quê? Sulco circular inferior da ínsula, que faz parte de quem? Do temporal stem. Certo? Então, abrindo essa porção, próximo, Paulo, fazendo por favor. Abrindo a porção do sulco temporal inferior da ínsula, nós vamos cair aonde?
nós vamos cair no corno inferior ou temporal do ventrículo lateral. Então você sempre chega, identifica o límen da ínsula, identificou o límen da ínsula, atrás do límen da ínsula, em direção à borda livre da tenda do cerebelo, sempre você tem que visualizar para fazer isso. Quem? A borda livre da tenda do cerebelo. Você aponta para a borda livre da tenda do cerebelo, abre o sulco circular inferior e cai aonde? No corno inferior ou temporal do ventrículo lateral. Então você pode chegar nas estruturas do lobo temporal medial através de quem? Da superfície superior do lobo temporal. Certo? Então você desconecta o temporal externo e você cai aonde? No corno inferior temporal do ventrículo lateral. Plano polar, plano temporal, giro temporal transverso longo anterior, giro temporal transverso longo posterior. O que eu tenho aqui, Thiago? O que é isso aqui? Hipocampo, certo? Aí nós temos a cabeça do hipocampo. Cabeça do hipocampo corresponde a quem? Parte posterior do uncus. Ápice do uncus, parte anterior do uncus. Certo? Então, nós temos o quê? Cabeça do hipocampo se relaciona com a parte posterior do uncus. A amígdala se relaciona com quem? Com a parte anterior do uncus. Lateralmente ao uncus, nós temos, lateralmente ao hipocampo, nós temos quem? Eminência colateral. Então, se eu seguir reto para baixo, eu vou sair aonde? Pelo sulco colateral, eu saio na fossa média. Certo? Então, você tem a visão de cima para baixo e de baixo para cima. Sempre você tem que fazer o exercício da onde você está. Quem recobre o quê? Então, estamos vendo agora o hipocampo de látero superior para medial. A visão látero superior. Nós vimos da superfície medial. Agora nós estamos vendo pela porção látero superior, certo? Então aqui nós temos a eminência colateral, sulco colateral, recesso uncal, a amígdala vai estar na porção anterior, certo? Para chegar aqui, o que foi retirado também? Nós não tiramos o teto do corno temporal? Se tirou o teto do corno temporal, foi tirado o quê? Corpo caloso, foi tirado o quê? O que mais? Quem mais? Cauda do núcleo caudado. Cauda do núcleo caudado. Lembra? Eles não formam um C ao redor do tálamo? O tálamo não é a cabeça do tronco encefálico? Então, para você chegar nessa estrutura, a cauda do núcleo caudado não termina aqui? Então, para você chegar aqui, sempre você tira quem? Corpo caloso, tá? Lembra, terça eu mostrei para vocês numa aula, o corpo caloso ele vem até aqui, ó, muitas vezes. Você tem o quê? Ele constitui tanto teto quanto parede lateral. Aí nós temos o quê? Cauda do núcleo caudado, certo? Então, aqui nós temos o quê? Cabeça, corpo, cauda do hipocampo. Cauda do hipocampo, hipocampo, nós temos o quê? Quem liga o hipocampo aos corpos mamilares? O fórnix, certo? Só que nessa porção, o fórnix ele é laminar. Você dá o nome de fímbria do fórnix ou fímbria do hipocampo, certo? Ele está fixado ao hipocampo, tá? Então essa estrutura mais superior é a fímbria do fórnix ou fímbria do hipocampo. Se eu tenho fórnix, eu tenho que ter o quê? Sempre quando vem na cabeça fórnix, tem que vir na sua cabeça duas estruturas. Fissura coroideia e, para você formar a fissura coroideia, você tem que ter quem? O tálamo. Então, sempre que você tiver fórnix, você tem que ter o quê? Fissura coroideia e tálamo. Então, quem foi tirado daqui? Então, o tálamo. Sempre que você vê o fórnix e vê um vazio, você tem que ter tirado quem? O tálamo, porque tálamo fissura coroideia é o espaço entre o tálamo e o fórnix. Certo? Então você tirou quem? O tálamo. Por isso que quem opera lobo temporal medial tem que ter medo de quem, João? Do tálamo. Por isso, quando todo mundo fala, dificuldade no lobo temporal medial, o que é? É você mexer com quem? Com o tálamo e com o tronco encefálico. Essa é a grande dificuldade do lobo temporal medial, é o tálamo.
certo? Então nós temos o quê? Fímbria do hipocampo, certo? Ou fímbria do fórnix. Depois você vai ter a, coluna, a perna do fórnix, corpo do fórnix e coluna do fórnix, certo? Que ele liga o hipocampo aos corpos mamilares em termos de anatomia e não de função. Aí nós temos o quê? O sulco fibrodentado, que eu vou mostrar melhor para vocês, o giro denteado, o giro parahipocampal, o sulco hipocampal e o giro parahipocampal. Próximo, Paulo, por favor. Então nós temos o que aqui? Aquilo que foi cortado. Como chama isso aqui? O temporal stem, certo? Que em fibras lá, muitas vezes vocês designam o quê? O estratum sagital. Tá? Né, Paulo? Estrato sagital. Paulo vai falar para você aqui o estrato sagital. Então nós abrimos o quê? O sulco circular inferior da ínsula para cair aonde? No corno inferior ou temporal do ventrículo lateral, que é a técnica do Iassargil, depois o Dr. Evandro vai falar para vocês. Certo? Que é através do sulco circular inferior da ínsula. Apontando sempre para quem? Para a borda livre da tenda do cerebelo. Então, sulco circular inferior da ínsula, eminência colateral, hipocampo, cabeça do hipocampo. Se é a cabeça do hipocampo, parte anterior do uncus. Se isso aqui é parte, parte posterior do uncus. Isso aqui é parte posterior do uncus, isso aqui é parte anterior do uncus. Se isso aqui é parte anterior, isso aqui é amígdala. Certo? Se isso aqui é hipocampo, essa parte brilhante do hipocampo aqui é a fímbria do hipocampo ou fímbria do fórnix. Se essa é a fímbria do fórnix, sempre você vai ver em cirurgia, quando você faz uma amígdala hipocampectomia lateral, quem que você vai buscar inferiormente? Quem está num degrau inferior à fímbria? Medial, giro denteado, certo? Então em cirurgia não vai estar o plano os dois. É sempre em anatomia degrau, certo? Então o giro denteado ele vai estar num degrau inferior à fímbria do hipocampo. E num degrau inferior ao giro denteado, você tem o giro parahipocampal. Só que sulco entre a fímbria e o giro denteado tem um pequeno espaço, você chama de sulco fimbrodentado. O espaço entre o giro denteado e o hipocampo e o giro parahipocampal, você chama de sulco hipocampal. E tem gente que fala dilatação do sulco hipocampal, chama como, Thiago? Incisura uncal. Certo? Como você fala que o forame de Monro é a dilatação da fissura coroideia. Certo? Faz favor, Paulo. Aí mostrando aqui, o que é isso aqui? Hipocampo, certo? Fórnix, certo? Fímbria do fórnix, aí viria, perna do fórnix, corpo do fórnix, e lá viria a coluna do fórnix, certo? Se eu estou vendo esse espaço, se eu tenho fórnix aqui, quem foi tirado? O tálamo. O tálamo ele é cabeça de quem? Do tronco encefálico, ele é cabeça do mesencéfalo. Certo? A cabeça do tronco encefálico é o tálamo. Certo? Então, se eu tenho mesencéfalo, está faltando quem aqui? O tálamo. Se eu tenho fórnix aqui, está faltando quem? O tálamo. Tá? Então, eu tenho fímbria do fórnix, aqui vira o giro denteado, aqui o giro parahipocampal. Aqui, parte anterior, posterior do uncus, aqui parte anterior do uncus. Próximo. Então, o que nós temos aqui? Giro parahipocampal. A dobra do giro parahipocampal nós chamamos de uncus. Parte anterior, ápice, parte posterior do uncus. Certo? Giro parahipocampal. Como você chama isso aqui? Recesso uncal. Se esse é o recesso uncal, é que foi o quê? É a dilatação do sulco hipocampal. Então, nós sabemos que nessa projeção na parte interna está o sulco hipocampal. Certo? Parte anterior do uncus tem relação com quem? É isso que vocês precisam sempre fazer exercício. É sempre uma repetição anatomia. Parte anterior do uncus. Amígdala, parte anterior do uncus. Artéria cerebral média. Parte anterior do uncus. Artéria coroideia anterior. Parte anterior do uncus. Parede posterolateral da substância perfurada anterior. Certo? Então, se une a superfície basal com o lobo temporal medial. Tá? Então, se ela é limite posterolateral da substância perfurada anterior, justifica quem passar sobre ela? Artéria cerebral média. Artéria cerebral média, as artérias estriadas não vão para a substância perfurada anterior, justifica a proximidade da substância perfurada anterior. Certo?
Parte posterior do úncus, cabeça do hipocampo. Ápice do úncus está relacionado com quem? Com o terceiro nervo. Certo? Então, se eu sei que a parte posterior do úncus está relacionada com a cabeça do hipocampo, medial à cabeça do hipocampo, nós encontramos quem? A base do pedúnculo cerebral. Certo? Depois, vamos já ver isso aqui. O que nós temos além disso aqui que é importante nessa região? Nós temos quem? Aqui, no caso, em cirurgia para epilepsia, extremamente... Toda cirurgia para nós é importante isso aqui. Sulco lateral mesencefálico. O sulco lateral mesencefálico, ele se relaciona com quem? Ele termina no corpo geniculado medial. Anterolateral, você tem o chamado corpo geniculado lateral. O corpo geniculado lateral, ele se relaciona, que o Mussi falou para vocês, com o ponto coroideu inferior. Ponto coroideu inferior relaciona para você o quê? Que ponto dá o ponto coroideu inferior? Começa a fissura coroideia, entra a artéria coroideia anterior, sai a veia ventricular inferior. O que mais? A partir do ponto coroideu inferior, começa aqui cisterna. Se você só tem cisterna ambiens, deixa de ter a cisterna crural. Certo? O que mais serve do ponto coroideu? Lembra que eu falei na aula? O ponto coroideu inferior, também nessa região, o nervo troclear, ele se relaciona com quem? A partir desse ponto, ele se fixa na superfície inferior da borda livre da tenda do cerebelo. Então, isso eu estou falando, repetindo, para quê? Porque você tem que usar anatomia aplicando na cirurgia. Então, são esses pontos anatômicos aqui que você vai usando na cirurgia. Certo? Se eu tenho giro parahipocampal, se a fissura coroideia começa a partir daqui mesmo, o que é tudo isso aqui? Tálamo. Corpo geniculado medial e lateral é tálamo, certo? É metatálamo. Próximo. Ô, Mussi, se estiver passando o tempo, você me fala aí que eu tô... 9, 10. Tá, eu já... Dá um... Faz quanto? Uns 5? Acho que vai. Então vamos bem rápido, então. Então vamos lá. Parte anterior do úncus, o que é isso aqui? Amígdala. Certo? Na parte posterior do úncus, na superfície inferior, o que nós temos? Nós temos 3 pequenas estruturas. Giro uncinado, banda de Giacomini e giro intralímbico. Certo? A banda de Giacomini se relaciona com o giro denteado. O giro intralímbico ele se relaciona com o... O que é isso aqui mesmo? A fímbria do fórnix ou fímbria do hipocampo. Certo? Então, quando você abre a parte posterior, você abre o recesso uncal, você vai se deparar com 3 pequenos giros. Certo? Giro uncinado, banda de Giacomini e giro intralímbico. O giro intralímbico se continua com o giro, com a fímbria do fórnix. E o giro uncinado, ele tem relação com quem? Com o giro denteado. Certo? Aqui você vê bem. Sulco fimbrodentado e sulco hipocampal. Uncinado não, a banda de Giacomini. A banda de Giacomini, isso. Aí nós temos o que aqui? Se isso aqui é o final, é o ponto coroideu inferior, isso aqui é a... O que é isso aqui mesmo? Corpo geniculado lateral. Certo? Então você sempre vai fazendo a relação da onde você está. Certo? Sempre procura. Isso aqui é fissura coroideia, a partir daqui vai ter fissura coroideia, a partir daqui você tem fórnix e você tem tálamo. Certo? Aqui, sulco lateral mesencefálico, corpo geniculado medial. Então, se a coroideia entrar, onde que entra a artéria coroideia anterior? Ela entra aqui, e aqui sai a veia ventricular inferior. Nós vamos... Vai, Paulo, vamos passando meio rápido aí. Aqui mostrando, certo? Tracto óptico, corpo geniculado lateral, próximo. Mesma coisa, aqui, retirou a parte posterior do úncus. O que nós estamos vendo aqui? Amígdala, certo? Que o Mussi mostrou ontem na peça. Tá? Então, isso aqui é o corpo amidalóide ou amígdala. Se essa aqui é a amígdala, aqui você tem o recesso uncal, certo?